Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com muita, mas muita alegria, eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo e lhes dizer que é muito bom poder estar aqui para falar-lhes a palavra do eterno Deus. Não saia daí, porque Deus, essa noite, Ele já está falando e Ele continuará falando poderosamente ao seu coração. Deus tem uma palavra poderosa, uma palavra tremenda, uma palavra de impacto para a sua vida. Então, fica conosco até o final dessa live Café com Bíblia, porque os céus têm muito, mas muito para você essa noite. Queridos irmãos, eu quero deixar-vos uma reflexão da Bíblia Sagrada. E desta feita eu quero falar um pouquinho sobre o comportamento do jovem Daniel quando foi levado para a terra da Babilônia. Como que foi que ele se comportou em ter que se adaptar dentro de uma outra geografia? Então vamos falar um pouquinho sobre como Daniel manteve a sua identidade, como que Daniel conseguiu prevalecer guardando os seus princípios dentro da Babilônia. Então você já pode entender que esta palavra ela tem endereço e que esta noite os céus têm muito para compartilhar contigo. Para tanto, eu quero deixar apenas um verso bíblico na palavra do Senhor para a nossa meditação espiritual. Aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1 e no verso de número 8, diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Meus queridos irmãos, Deus ele vai levantar o profeta Daniel, o jovem Daniel, para fazer a diferença de maneira diferente. É importante a gente ressaltarmos neste começo desta palavra que o profeta Daniel ele foi levado cativo para a terra da Babilônia. Ele foi levado, ou seja, ele não foi para a Babilônia porque ele quis ir para a Babilônia. Às vezes o Espírito ele te leva para alguns lugares que até mesmo você não quer ir ou você não deseja, mas quem é chamado por Deus, quem é vocacionado por Deus, ele não faz o que ele quer, ele é direcionado pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Então perceba, Daniel, ele está em Jerusalém e ele é levado em algumas levas dentre dos cativos para a terra da Babilônia. Só que Daniel, ele não vai perder a sua postura. Daniel, ele não vai perder o seu comprometimento com Deus. Daniel, ele não vai perder a sua identidade. Ele vai passar por algumas situações, mas ele vai conservar os seus princípios, a sua identidade como crente, como servo, como alguém que foi chamado por Deus para privar da sua fidelidade, para manter-se em sinceridade diante do seu Deus. Então aqui o texto fala que quando os moços foi levado para a terra da Babilônia, a Bíblia fala que eles eram alimentados dos manjares do rei. Eles eram alimentados das bebidas que o rei colocava na mesa.
Só que Daniel, ele fez a diferença sendo diferente. Por quê? Porque o texto que eu li para vocês nos fala que o profeta Daniel, no capítulo 1 e no verso de número 8, Daniel ele assenta, ele coloca esse propósito no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Aqui eu começo a aprender, pastor, o que é que o senhor aprende? É que Deus te chamou para você fazer a diferença. E se faz a diferença, não é se envolvendo com os manjares do rei. Quando a gente fala de manjares, manjar quer dizer algo prazeroso. Manjar quer dizer algo gostoso, algo muito atrativo. Então isto é um manjar. Só que Daniel, ele preferiu não se contaminar. Então não se contaminar quer dizer não se misturar, não se infiltrar e fazer parte do cardápio do rei. É o manjar. A Babilônia hoje representa o mundo. O mundo não comunga a nossa fé. O mundo nos odeia. O mundo vira as costas para nós. Só que Deus chamou você para você fazer a diferença dentro da terra da Babilônia. Ou seja, quando o Deus desse século nos oferecer manjares, logo você vai entender, isto é para contaminar a minha vida, o meu caráter, o meu chamado, o meu ministério. E o que você precisa fazer? Se blindar. Porque não tem como servir a Deus no reino da luz e servir ao mundo, e servir aos manjares que esse mundo nos oferece. Foi Cristo Jesus quem disse: não tem como servir a dois senhores. Há de servir um e odiar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você só pode servir um Senhor. Então Deus nos chamou para nós não nos contaminar com os manjares desse mundo. É tão importante essa palavra que nós andamos na contramão desse mundo. O mundo vai para a esquerda, um exemplo, a gente tem que ir para a direita. A noiva do Cordeiro, que foi blindada com sangue, comprada com o sangue do Cordeiro, a gente foi chamado para fazer a diferença dentro da terra da Babilônia, como Daniel fez a diferença na terra da Babilônia. Daniel assentou no seu coração e disse: eu não me dobro, eu não vou participar dos manjares do rei. Você sabia que há uma maneira de se tornar inimigo de Deus? Tem pessoas que se tornam com as suas atitudes inimigos de Deus. Pastor, me mostre dentro da Bíblia quais são as características, as atitudes das pessoas que se tornam inimigos de Deus. É muito simples. A Bíblia fala que aquele que se torna amigo do mundo, automaticamente ele se torna inimigo de Deus. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Daniel, na terra da Babilônia, ele poderia amar os manjares do rei posto na mesa. Mas o texto que eu li fala que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. O que é isso? Posição firme. Então, dentro da terra da Babilônia, Deus te chamou para você ter posicionamento firme. Os manjares vão vir, mas você não pode se dobrar. Você não pode aceitar. É tempo de renunciar os manjares que o mundo, a Babilônia, nos oferece. Se você quer ter um ministério de excelência, se você quer ter um chamado relevante, se você quer ser alguém que faça a diferença no louvor, na palavra, na liderança pastoral e etc., você precisa fazer a diferença como Daniel, rejeitar
não aceitar a porção do manjar do rei. O rei diariamente está colocando porção dos seus manjares na mesa para você sentar. Então Deus está te alertando através dessa palavra, dizendo: meu filho, não se assenta na mesa da Babilônia para você participar dos manjares do rei. Então Daniel, ele não estava na Babilônia, mas Daniel conseguiu fazer a diferença dentro da terra da Babilônia, porque não é o lugar, é sobre quem está no lugar. E tem um Deus que zela por ele, que está disposto a fazer a diferença. Daniel estava disposto a fazer a diferença na terra da Babilônia. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Se você estiver disposto a não se contaminar e a fazer a diferença na terra da Babilônia, Deus tem surpresa para você. Deus tem prêmios para você. Deus tem conquistas para você, mas para isso você precisa ter essa atitude de Daniel, de não se contaminar com os manjares do rei. E a Bíblia fala que em Daniel havia entendimento, conhecimento e sabedoria. E Deus deu entendimento a Daniel em toda a visão e em todos os sonhos. Ou seja, Deus levantou Daniel para fazer a diferença dentro do palácio. Sabe o que eu aprendo com isso? Existem muitos palácios por aí, mas Deus te chamou para você ser um Daniel, para você ter a atitude de um profeta, de uma profetisa de Deus, que não se venda. Não venda a tua chamada, não venda o teu ministério. Ministério não é produto, ministério não tem valor. Daniel poderia se dobrar, Daniel poderia se deixar levar pelos triunfos, pelos prêmios da Babilônia, pelas riquezas da Babilônia, pelos manjares da Babilônia, mas ele escolheu ser diferente, renunciando o manjar do rei para fazer a diferença. Por isso que lá na frente você vai ver Deus exaltando Daniel na terra da Babilônia. Não é o lugar, é você. Daniel, ele privou pelos princípios bíblicos que ele aprendeu na terra dos seus pais. Então a gente vai ver que Deus vai levantar Daniel para fazer a diferença. Só que dentro da Babilônia, a Bíblia fala que Nabucodonosor, ele teve um sonho perturbador. E a Bíblia fala que Nabucodonosor vai mandar chamar os astrólogos, vai mandar chamar os encantadores, vai mandar chamar os caldeus para interpretar aquele sonho que ele teve. Só que ninguém conseguiu interpretar o sonho que Nabucodonosor teve. Chama os astrólogos, eles não conseguiram. Chama os magos, eles não conseguiram. Chama os encantadores, eles não conseguiram. Chama os caldeus, eles não conseguiram. Mas dentro do palácio alguém lembrou. Mas tem um aí que ele é entendido em sonhos e visões. O nome dele é Daniel. E ele tem o espírito dos deuses santos. Ou seja, ele é diferente. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Que quando surgir uma situação difícil para alguém tomar decisão, dentro desse palácio que você está, alguém vai lembrar do teu nome. Porque é Deus quem faz lembrar do nome. Deus está falando aqui nessa noite que Ele vai fazer lembrar do seu nome, porque Deus faz isso. Alguém lembrou de Daniel e disse assim: manda chamar. E chamaram Daniel, e Daniel se apresentou diante do rei Nabucodonosor. E a Bíblia fala que Daniel, ele agora vai começar a interpretar o sonho da estátua que o rei tinha. E é interessante que o próprio Deus vai começar a exaltar Daniel de maneira tremenda na terra da Babilônia. Por quê?
Porque quando Deus encontra alguém, como Daniel, que guarda a sua identidade, que preserva pelos seus princípios, Deus projeta essa pessoa para o crescimento. Então perceba, Daniel não negociou a sua identidade. Ele estava na Babilônia, mas ele não deixou a Babilônia tirar a identidade dele. Você está na terra da Babilônia, mas quando você preserva pela sua identidade, quando você guarda os seus princípios, quando você zela por aquilo que você aprendeu, quando você honra a palavra de Deus e você honra o Deus da palavra, Deus faz você ser exaltado. Então Deus vai começar a exaltar Daniel dentro do palácio. Por quê? Porque ao tempo sim da exaltação de Deus. Porque Deus é o Deus que humilha, mas é o Deus que exalta. É o Deus que abate, mas é o Deus que levanta. Só que a Bíblia fala que Daniel está dentro da Babilônia e ele não está sozinho. Daniel ele está com 3 amigos. A Bíblia fala que é melhor ser 2. Daniel está com Ananias, Misael e Azarias, nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia fala que o rei vai fazer uma estátua muito grande. E todos que ouvir o som, o barulho da música, têm que se prostrar diante daquela estátua. Só que a Bíblia fala que 3 homens não se dobraram, que foram amigos de Daniel, compartilhavam a mesma fé. Sabe o que eu aprendo aqui? Tenha amigos que compartilhem com você a sua mesma fé. Tenha amigos que tenham propósito como você tem propósito. Tenha amigos que te aproxime dos céus. Tenha amigos que te leva para perto de Deus. Tenha amigos que te ajude a crescer. Tenha amigos que te inspirem. Tenha amigos que te motive. Tenha amigos que te levanta. Então Daniel tinha amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia fala que eles não se dobraram. Eles não se renderam quando tocaram as músicas. Tocaram os instrumentos musicais, eles ficaram de pé. A música tocando e eles de pé. A música tocando e eles de pé. Deixa eu te dizer algo nesta noite. A música da Babilônia está tocando todos os dias para você se dobrar. A música da Babilônia toca na televisão, a música da Babilônia toca no celular, a música da Babilônia toca no sistema mundano que a gente vive. A música da Babilônia está tocando todos os dias, todos os instantes. A música da Babilônia, ela não para. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me prostrar diante da música da Babilônia? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, eles não se prostraram, eles permaneceram de pé. O decreto foi levantado, mas eles tinham posicionamento. Deus está falando aqui essa noite, decretos vão se levantar para tentar fazer com que você pare, mas permaneça de pé. Não se dobre ao decreto da Babilônia. Não se renda às leis da Babilônia. E a Bíblia fala que jogaram os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo. Mas a Bíblia fala que o 4º homem da fornalha estava dentro da fornalha e não houve cheiro de fogo neles, nos amigos de Daniel. Eles saíram intactos. Sabe por quê? Porque eles andavam com Daniel. Aí a Bíblia fala, anda com sábio e será sábios. Então quando você anda com pessoas sábias e inteligentes, pessoas que te motivam, pessoas que te inspiram, pessoas que fazem você chegar perto de Deus, Deus, ele honra a tua fé. Deus honrou a fé daqueles 3. E Deus, o próprio Deus chegou dentro da fornalha antes dele chegar lá. O que é isso? É Deus falando aqui essa noite. Os decretos da Babilônia vão se levantar, mas Deus está te levantando para você permanecer de pé. Não se dobre ao decreto da Babilônia, porque eu repito e torno a dizer nessa noite, não é o lugar, é quem está no lugar. A Babilônia
ela vem com fantasias. A Babilônia, ela vem com enfeites. Para quê, pastor? Para roubar a sua identidade. Mas a Bíblia fala, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, você tem uma identidade, a tua identidade é cidadão do céu. A Bíblia fala, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, aquele que fala a verdade, aquele que pratica a justiça, esse é o verdadeiro cidadão do céu. Não perca a tua identidade, zele por ela. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 4, Nabucodonosor também, ele vai ter um sonho, e quando Daniel vai interpretar esse sonho, porque Deus levanta o profeta Daniel também com uma sabedoria tremenda para interpretar sonho, ou seja, Daniel interpretava o que ninguém interpretava. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Deus está te levantando na nossa geração para você fazer a diferença. Deus está te dando uma unção de sabedoria, uma unção de ciência para você interpretar fatos, interpretar palavras, interpretar situações e sonhos, porque a Bíblia fala que nos últimos dias os velhinhos também sonharão sonhos. Então sonhos é algo de Deus. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Já no capítulo de número 5 vai nos falar sobre Daniel também, que Daniel ele vai interpretar aquela escrita da mão misteriosa. O que é isso? A Bíblia vai nos dizer aqui que o rei Belsazar, ele vai fazer uma festa, um banquete muito grande, com mais de 1000 pessoas, vai pegar as taças que Nabucodonosor, seu pai, trouxe de Jerusalém para a Babilônia e vai começar a tomar vinho naquelas taças, utensílios que foram consagrados ao Deus poderoso dentro do templo. Então eles eram uma espécie de zombaria para com os utensílios da casa do Senhor. Isto Belsazar, filho de Nabucodonosor. Só que a Bíblia fala que naquela noite, oh glória, o próprio Deus disse assim, eu não vou mandar o meu braço inteiro, mas eu vou mandar somente os meus dedos. E os dedos de Deus começou a escrever na parede estucada do palácio. E a escrita era essa, Mene, Mene, Tekel, Parzim, Mene, Mene, Tekel, Parzim, pesado fostes na balança e fostes achado em falso. Tirado foi o teu reino e foi dado aos medos e os persas. Era Deus falando, Belsazar, tirado foi o teu reino, passado foi o teu reino. Então a Bíblia fala que naquela noite Belsazar, filho de Nabucodonosor, morrera. Por quê? Porque mexeu nos utensílios que foram consagrados a Deus, ou seja, mexeu com algo de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Que ele vai tratar com todas as pessoas que estão mexendo naquilo que é de Deus. Deus tem ciúmes de você. Pastor, Deus tem ciúmes de mim? Lógico que Deus tem ciúmes de você, porque você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia fala que se estamos em Cristo, nós somos a menina dos olhos de Deus. E Deus cuida dessa menina. Deus tem ciúme de nós. É por isso que a Bíblia fala, bendiz ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, tudo que há em nós tem que bendizer o nome do Senhor. Deus chamou a gente para louvar a Ele, tudo que a nós precisa glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, para a gente terminar essa palavra, no último capítulo aqui, o capítulo de número 6, que Daniel, ele não prestou culto durante um certo período à estátua e aos deuses que a Babilônia levantou, porque a Babilônia não se cansa de levantar deuses. Todos os dias a Babilônia
E Nabucodonosor levanta deuses e levanta mais deuses. Só que a Bíblia fala que acharam Daniel servindo ao Deus dele. Olha que prática maravilhosa. A Bíblia fala no capítulo 6 que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Então perceba que Daniel não brincava na oração, porque assim, tem muita gente que pensa que ministério é aventura, tem muita gente que pensa que ministério é algo normal, tem muitas pessoas que pensam que ministério é brincadeira, tem muitas pessoas que pensam que ministério é para ser levado de qualquer jeito. Não, meus amados irmãos, ministério é renúncia, ministério é pagar preço, ministério é orar. Daniel orava 3 vezes ao dia e pegaram ele orando ao Deus dele. O que disseram? Disseram assim: vamos jogar Daniel na cova dos leões, já que ele não se rende aos deuses babilônicos, vamos pegar ele e jogar na cova dos leões para a gente ver se o Deus dele é capaz de livrá-lo da boca dos leões. E jogaram Daniel na cova dos leões, e vocês conhecem a história, que o próprio Deus fez questão de descer dentro da cova, e naquela noite os leões tiveram que jejuar bonito, porque não aconteceu nada com o profeta que tinha intimidade com Deus. Deixa eu liberar uma palavra para finalizar minha fala nessa noite. Deus, ele está te guardando nesta geração. Em nome de Jesus Cristo, não se corrompa. Em nome de Jesus Cristo, dentro da terra da Babilônia, não perca a sua integridade. Não perca a sua sinceridade. Não perca a sua identidade. Você é crente, crente e crente. Em qualquer lugar que você está, não se esqueça. Você é crente, você é servo e serva do Deus Todo-Poderoso. Daniel foi levado para dentro da Babilônia, só que Daniel não perdeu a sua originalidade. Daniel não perdeu a sua credibilidade. Daniel não vendeu, não perdeu os seus princípios, seus dogmas. Daniel não perdeu a sua identidade. Daniel fez a diferença na terra da Babilônia. Oh glória! Então, meus amados irmãos, faça a diferença. Eu concluo dizendo essa palavra, que Daniel, ele estava dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas o que estava dentro de Daniel era os céus que estava dentro de Daniel. Então, quando os céus está dentro da tua vida, não é o lugar. Quando os céus está dentro da tua vida, não é o lugar. Quando Deus está dentro da tua vida, você pode estar onde você estiver. O lugar nunca vai te corromper. Então fique com essa palavra. A Babilônia não vai te corromper. A Babilônia não vai te vencer. A Babilônia não vai tirar a sua identidade. Faça a diferença. Ainda que te joguem na cova, ainda que te joguem na fornalha, ei, decretos vão se levantar. Vão se levantar decretos, porque eles se levantam sim. Mas a Bíblia fala que Deus quebra o arco, que Deus corta a lança, que Deus queima os carros no fogo. Sabe o que mais a Bíblia fala? Que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor. É noite de que decretos babilônicos estão caindo por terra, porque Daniel não vai perder a sua identidade. Você não vai perder a sua identidade. Engraçado, Daniel perdeu o nome, Daniel perdeu o seu idioma, Daniel perdeu o direito de vestir as suas roupas que ele gostava em Jerusalém, deram roupas babilônicas para ele. Daniel perdeu
tudo, mas Daniel não perdeu a sua identidade. Daniel foi fiel com o seu caráter. Era Daniel dizendo para Nabucodonosor, era Daniel dizendo para a Babilônia: Babilônia, vocês arrancaram tudo de mim. Nabucodonosor, vocês tiraram tudo de mim, mas eu quero te dizer, Babilônia e Nabucodonosor, eu não dependo da geografia do lugar para guardar a minha identidade. Eu não dependo do lugar para eu continuar sendo crente. O mesmo crente que eu era em Jerusalém, eu sou na Babilônia. A minha mesma identidade que eu tinha lá em Jerusalém, permaneço com ela dentro da Babilônia. A Babilônia, com seus decretos, não vão tirar a minha identidade, não vão roubar a minha integridade. Daniel fez a diferença na terra da Babilônia. Então a palavra reflexiva desta noite é: faça a diferença na terra da Babilônia. Amém, meus amados irmãos? Guardem essa palavra na sua mente, na sua boca e também dentro do seu coração. Guarde a sua identidade, não perca a sua identidade. Os fatores externos não têm poder para roubarem a sua identidade e as suas características de um verdadeiro cidadão do céu. Faça como Daniel, que fez a diferença numa terra estranha. Bendito é o nome do eterno Deus. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a todos vocês que estão conosco, mas não vá embora, porque temos